O presidente Jair Bolsonaro, ontem, na tradicional live que faz às quintas-feiras, falou sobre o líder do governo na Câmara. Vamos ouvir a brincadeira. Fora aqui, bem longe, o Major Vitor Hugo, líder do governo. Agora há pouco fiquei sabendo que ele tinha sido demitido da liderança. É isso mesmo, Major? Tu veio aqui me cobrar alguma coisa aqui? Major Vitor Hugo ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Que história é essa, Major? O senhor está deixando a liderança, intriga aí da oposição interna. O que está acontecendo? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Pedro. Uma satisfação falar com vocês aqui na manhã de hoje. Bom, vocês viram pela live do presidente da República, né, e também pelos movimentos e gestos que ele fez ao longo dessa semana, que não há nenhum indicativo, nenhuma sinalização por parte do presidente para uma troca na liderança do governo nesse momento. É claro que a liderança do governo é uma função exercida por alguém indicado formalmente pelo presidente, é uma função de confiança que ele pode trocar a qualquer momento. Eu sou um apoiador, um soldado do nosso presidente e vou ajudá-lo em qualquer função que eu esteja, ainda que eu retorne para o meu mandato parlamentar, mas nesse momento não há por parte do presidente qualquer indicação para a troca da liderança do governo. Deputado, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria saber do senhor o seguinte, mas o presidente trocou a vice-líder, a deputada Bia Kicis, né? Ela estava atrapalhando tanto assim? Olha só, como eu falei, é uma decisão de foro íntimo do presidente, qualquer troca na liderança ou na vice-liderança. No caso aí foi do Congresso Nacional, né? Ela não era vice-líder da Câmara. Eu acho que a votação no Fundeb teve uma grande influência, tendo em vista que essa era uma pauta prioritária para o governo já há muito tempo. Ontem eu resgatei um tweet do então ministro Abraham Weintraub, lá em janeiro, falando sobre discussões, em janeiro desse ano, falando sobre as discussões do Fundeb e dizendo já que o governo seria a favor. Então, parte da imprensa quer retratar como se fosse uma derrota do governo, a aprovação do Fundeb. Bom, como é uma derrota para o governo, se o governo já era a favor, desde o começo, o presidente, inclusive, de maneira oposta a outros governos, o presidente colocou como uma das suas pautas prioritárias, uma das suas bandeiras, a educação básica e a educação profissional e tecnológica. Então não faria qualquer sentido o governo ir contra o Fundeb. Eu sei que tem uma série de críticas, de modo especial em relação à questão da corrupção que existe, não só na aplicação dos recursos do Fundeb, mas de qualquer recurso que, infelizmente, ocorre quando a União descentraliza recursos para estados e municípios. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que o governo federal vai abandonar a pauta da revisão do Pacto Federativo, que visa justamente centralizar recursos para estados e municípios, porque existe a possibilidade de desvios na ponta da linha. Ao contrário, nós temos que reforçar a nossa capacidade de impedir esses desvios e aí sim centralizar os recursos. Então, eu não vejo nenhuma incoerência, pelo contrário, acho que o presidente tomou a atitude correta. Um vice-líder do governo ou o líder do governo tem que votar nas pautas que são prioritárias para o governo, de acordo com o que o governo orientar. Vitor Hugo, como é que está a relação com o Centrão? É verdade que o Centrão quer mais espaço no governo federal? O presidente tomou a decisão de criar uma base parlamentar. Isso é extremamente importante, porque nós vivemos um momento em que nós temos que dar respostas claras, oportunas, ágeis e eficientes, de modo particular, no que diz respeito ao combate ao Covid-19, dentro das duas vertentes de atuação do governo, que é salvar vidas e preservar empregos, e a aproximação nesse sentido do governo com partidos, fora os partidos de esquerda, com os quais realmente, em função das visões diferentes de mundo, não teria como o governo se aproximar. Os demais partidos de centro, de direita, de centro-direita, o presidente fez questão de fazer a aproximação. E se existe essa premissa na política brasileira, que pode ser modificada ao longo do tempo, mas hoje é uma verdade, de que essa aproximação se baseia através da indicação de cargos,
com todos os critérios que foram considerados e criados, né, adotados pelo governo Bolsonaro lá no passado. O ano passado, quando foi feito aquele decreto da CGU, né, foram estabelecidos critérios mínimos para a ocupação de cargos no Executivo. Assim, não há nenhum problema que isso aconteça. Né? A gente vê aí a quantidade, inclusive, às vezes, de currículos que são rejeitados pelo Executivo, pedindo para que o parlamentar indique novamente, tendo em vista que não, aquele currículo em particular, ele não atinge os critérios estabelecidos pelo presidente, o que é bem diferente do que se fazia no passado, nos governos petistas, por exemplo, em que a base foi construída através de loteamento de ministérios por completo. E isso não vai acontecer no nosso governo. Deputado Major Vitor Hugo, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes, líder do governo na Câmara dos Deputados, e foi divulgada agora há pouquinho, viu, deputado? Uma pesquisa do Instituto Paraná, publicada aqui pela revista Veja, com cenários para a eleição presidencial em 2022. Em todos esses cenários, deputado, o presidente Jair Bolsonaro está na frente. Eu vou aproveitar aqui para também dividir essa notícia com os nossos ouvintes. Por exemplo, num cenário com Bolsonaro, Moro e Haddad. Bolsonaro 29%, Moro 17%, Haddad 13%. Num cenário com Bolsonaro, Lula e Sérgio Moro, Lula é inelegível, não é? Mas colocado aqui também nessa consulta. Bolsonaro 27%, Lula 21%, Sérgio Moro 16%. Num terceiro cenário, Bolsonaro, Haddad e Ciro. Bolsonaro 30%, Haddad 15%, Ciro 10%. E em todas as simulações de segundo turno também, nesse momento aqui, nesse quadro que é registrado pelo Instituto Paraná, Jair Bolsonaro tem liderança folgada. Por exemplo, Bolsonaro 46%, Haddad 32% numa simulação de segundo turno. Bolsonaro 44%, Sérgio Moro 35%, num outro eventual segundo turno. Bolsonaro e Lula, Bolsonaro 45%, Lula 36%. Bolsonaro e Ciro, Bolsonaro 48%, Ciro 31%. Ou seja, tanto no primeiro quanto no segundo turnos, o presidente Jair Bolsonaro tem, nesse momento aqui, uma vantagem na corrida eleitoral. Se a eleição fosse hoje, é claro, nessa pesquisa do Instituto Paraná, que está sendo divulgada agora. Já que o senhor está aqui conosco, deputado, queria perguntar para o senhor qual é a análise que o senhor faz dessa pesquisa e no que ela pode mudar na estratégia do governo Jair Bolsonaro no relacionamento com o Congresso. Números confortáveis assim podem dar ao governo uma vontade maior de criar uma base mais forte, incluindo o Centrão? Thaís, para a gente, essa é a expressão do acerto das políticas públicas adotadas pelo nosso presidente até o momento. A gente sempre vislumbra, mesmo aqueles veículos mais refratários ou mais críticos ao presidente, sempre admitem que aquela base em torno de 30% de aprovação que o presidente tem, se manteve estável, ainda que durante esse período difícil que nós estamos enfrentando, que é o período da pandemia. Então, eu vejo essas pesquisas aí, colocando o presidente à frente, como bastante otimistas. A gente começou a corrida eleitoral lá atrás, em 2018, com as pesquisas apontando inicialmente o presidente com uma subida, e vários analistas achavam que o presidente iria desidratar na parte final, e agora com o governo posto, com os ministros do nosso presidente, os competentes ministros atuando nas suas diversas áreas, e mesmo nós enfrentando uma calamidade sem proporções para essa nossa geração, ainda assim o presidente mantém, então, um bom resultado, uma boa avaliação, inclusive com essas projeções aí para 2022. Então, é um estímulo, lógico, nós temos aí grandes desafios pela frente, temos a reforma tributária, a reforma administrativa, temos todas essas fronteiras de investimentos para a gente tratar, como a questão da mineração, questão da infraestrutura, do petróleo, do gás, da cabotagem, acabamos de resolver a questão do saneamento, mas temos aí um horizonte muito grande de reformas e de medidas a serem aprovadas no Congresso Nacional, e também conduzidos aí pelos nossos ministros. Então, acho que é um horizonte promissor e é uma medida de estímulo para o nosso governo. Deputado, o senador Major Olímpio, de São Paulo, andou dizendo que o governo está liberando emendas, fazendo ali o toma lá da cá, liberando emendas parlamentares em troca de votos contra a derrubada do veto
sobre a desoneração da folha. Isso é verdade, deputado? O governo federal descentralizar recursos através dos ministérios e contar com o apoio dos parlamentares para indicar prioridades na ponta da linha, isso é algo natural e próprio da política. Eu tenho intenção, lógico, eu e todos os parlamentares que foram eleitos, nós somos cobrados pelas nossas bases parlamentares para levar recursos para a nossa base eleitoral. Então, eu, por exemplo, estou levando agora 16 milhões de reais de recursos do Ministério da Educação para ajudar os 61 colégios militares que nós temos em Goiás. Goiás é o estado da federação, é o estado por onde eu me elegi, que tem maior número de colégios militares no Brasil. E a nossa intenção é colocar entre 250 mil e 400 mil reais em cada colégio militar para possibilitar a expansão e a melhora do ensino para os 64 mil alunos, crianças e adolescentes que são atendidos por esse sistema no estado de Goiás. Então, isso é natural. Agora, não há intenção do governo federal de fazer com que essa descentralização de recursos se torne uma troca. Não é isso. Nós temos uma base parlamentar, nós queremos a ajuda e precisamos da ajuda dos parlamentares para identificar esses nichos em que há necessidade de investimento de recursos. Agora, isso não é feito com uma base na troca e tenho certeza que não existe nenhum movimento por parte do governo federal para trocar recursos por apoio à manutenção do veto da desoneração, por exemplo, que nós temos todos os argumentos para sustentar e para tentar convencer a maioria dos parlamentares a manter esse veto, inclusive porque o governo federal quer esperar um horizonte mais bem delineado da nossa economia para possibilitar discutir tanto desonerações quanto refinanciamentos de dívida, que sempre ao longo desse ano, em quase que todos os dias de votação, apareceram emendas de deputados variados, a depender do tema sendo tratado e do setor que era o setor-alvo. Sempre aparecia uma proposta de um refis e uma proposta de desoneração. E era importante que o governo federal barrasse esse tipo de medida para fazer isso de uma maneira mais ampla e considerando o horizonte econômico decorrente da crise sanitária e da crise econômica que nós vivemos, para que esse cenário estivesse mais bem delineado, mais claro, para que as medidas sejam efetivas e para que a gente consiga atingir o maior número de setores com aquilo que é fiscalmente possível fazer. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o líder do governo na Câmara Federal, o deputado Major Vitor Hugo. Obrigado pela entrevista. Até a próxima, Major. Muito obrigado. Um abraço aí para Cláudio, para o Pedro, para a Thaís e para todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Muito obrigada.